Se vocês pensam que fazer as compras de Natal na véspera é o vosso pior pesadelo, então pensem 2 vezes. John McClane tem os piores natais que possam imaginar. No primeiro, obrigaram-no a andar descalço sobre vidro e agora espetaram-lhe uma multa de estacionamento à entrada do aeroporto. É ou não é tramado? Die Hard, o assalto ao arranha-céus, é um dos filmes dos anos 80 mais bem preservados no coração das pessoas. Bruce Willis, transformado num herói de cinema de ação, não como um polícia durão cheio de músculos, mas apenas como um tipo duro de matar, no sítio errado, à hora errada, mas capaz de fazer frente a qualquer organização terrorista. O Cinema Passos Manuel tem presenteado a cidade do Porto com sessões semanais de cinema de culto com o nome Passos no Escuro. E depois do ciclo dedicado a Dario Argento, decorre agora uma gostosa seleção de filmes de Natal e, pondo o ponto final definitivo à discussão é Die Hard um filme natalício, Assalto ao Arranha-Céus será exibido na quarta-feira, dia 11 de dezembro. O primeiro filme da saga já mereceu as honras aqui pelo VHS e, há 4 anos, vejam bem, ficou a promessa de que continuaríamos a aviar terroristas maléficos em Die Hard 2, a sequela estreada 2 anos depois, já com os pés assentes nos anos 90. O nosso recorrente convidado, José Santiago, é o mentor por detrás do projeto Passos no Escuro e que, para anteciparmos a exibição do primeiro filme por lá, vamos perguntar-lhe hoje, José, é Die Hard 2, o assalto ao aeroporto, um filme de Natal? Boa pergunta e obrigado. Eu não sei, eu acho que o conceito de filme de Natal é uma coisa que pode ir de acordo com o vento e daquilo que acharmos que pode ser. Se tiver neve é um filme de Natal, por exemplo, o Eduardo Mãos de Tesoura é um filme de Natal, tem neve. É um filme de Natal. É um filme de Natal, tem aquela música do Danny Elfman que é bué natalícia, não sendo também é natalícia. Pois, estás a ver. Eu, por acaso o Eduardo Mãos de Tesoura eu tenho alguma dúvida, mas em relação aqui ao assalto ao arranha-céus e ao assalto ao aeroporto eu não tenho qualquer dúvida. Para mim não é um filme sobre o Natal, mas é um filme de Natal. Opa, é sim senhor, é exatamente pronto, isso. A história passa-se na quadra natalícia, temos a música do Let It Snow, e há enfeites de Natal por toda a parte. Que mais é que querem? Mas tem que haver referências ao Natal. Eu então, acho que acabei de te ajudar. Há uma temática familiar, tu não sabes o que é o Natal. Acabei de te ajudar. Não, pronto, eu sei. Vocês vêm buscar aquelas teses. Não, a mulher vem passar a quadra natalícia com ele. Pá, que mais é que tu queres, pá? Ele está à espera dela para irem a jantar a ceia de Natal. Pronto. Está tudo ali, caraças. As adversidades que vão contra a família e ele tem que ultrapassar isso tudo. Olha, antes de partirmos aqui à conversa do filme, deixa-me perguntar aqui ao José. Perguntar, não? Sim. Nós tínhamos tido a promessa de que íamos falar contigo sobre um filme do Dario Argento quando tu estreaste este movimento, não é? Pelo cinema de culto no Porto. Mas, entretanto, pode ser. A coisa, entretanto, passou para falares um bocadinho nesse projeto, antes de falarmos no Die Hard, não é? E se calhar falar um bocadinho qual é o programa então de Natal do Passos no Escuro. A ideia basicamente é levar o cinema de culto às salas de cinema. E isto, o cinema de culto, é uma coisa que é muito difícil de definir. Eu próprio tentei defini-lo ao fazer o pitch da ideia e é muito complicado. Mas basicamente, se pegarmos na cena independente dos cinemas que estão espalhados pelo Porto e por Lisboa e por outras cidades, vai tudo muito em contra aquele circuito das editoras também independentes, que tem aquele cinema artístico, cinema de autor, e eu acho que deve haver um lugar para tudo isso, e muito bem, fazem um ótimo trabalho, mas não havia um lugar onde pudéssemos ir ver filmes que não estão dentro desse espectro, que são filmes ditos comerciais, não é? E de género, ou seja, de terror, de ação, de comédia, e que tivessem mais ou menos uma legião de seguidores, não digo legião, mas tivessem alguns seguidores por trás deles, filmes com alguma mística. Por exemplo, os filmes do Dario Argento com que eu comecei isto são um exemplo disso. Os filmes têm os seus seguidores dentro do universo do terror, são míticos, mas raramente temos a oportunidade de ver este tipo de filmes no cinema, e é basicamente isso que eu gostava de transportar,
que era esta experiência coletiva de ver cinema daquele que já todos gostamos, porque pode ser aquele cinema que toda a gente já viu, mas quer partilhar em comunhão, e que bom que pode ser, se calhar, ver o Assalto ao Arranha-Céus e gritar um "Yippee-ki-yay, motherfucker", tudo em conjunto. Era ótimo, pode não acontecer. Mas é mais ou menos isso, é voltar a levar ao cinema a experiência coletiva de ver filmes que já conhecemos e que, não conhecendo, seja uma experiência comercial diferente, com filmes exploitation, terror, coisas que normalmente não vão lá estar. Tudo fantástico, e eu só tenho pena, coisas de nicho, como é óbvio, infelizmente. Eu não acho que seja de nicho. Não, a maior parte infelizmente. O programa de Natal dele não é de nicho. Não é, não, assumidamente não é. O programa de Natal o Dário Argento poderia ser. O programa de Natal que inclui o Gremlins, o Assalto ao Arranha-Céus e o são Férias coisas Assombradas, Black Christmas. O Black Christmas se calhar é mais. É mais de nicho. É mais de nicho, mas é também ver se isto da nostalgia. Sim, mas os outros atração. são bastante comerciais. Eu só tenho pena disso ser à quarta-feira, pá. Tu e muita gente, sabes? mas também faz parte um pouco das regras do Mas jogo. olha lá, se tu estás em Coimbra, se te puseres a caminho do Porto, assim que sais do trabalho, consegues estar à meia-noite, 1 da manhã na cama, que é mais... tu deitaste mais tarde. Se eu não tivesse outras responsabilidades, Daniel... E não tens. O que é que tu tens mais? Não tens nada. Tenho filhos. Apenas não assim. Não dizer nada, mas um certo senhor responsável por um podcast rival já foi. Não é rival, já foi não é rival, é um podcast rival. E também tem filhos. E também tem filhos. Era uma provocação. Tudo bem. Vamos ver se acontece. Calha, deixa-me só aqui realçar que realmente eu não tinha pensado nisso dessa maneira, mas em Lisboa há uns bons pares de anos que nós temos imensos projetos semelhantes a isto a acontecer em simultâneo. Um gajo que, para além do Cinepop, já há mais 2 ou 3, e um gajo que gosta disto, se morar em Lisboa, o que não lhe falta são opções. No Porto não havia nada. Era uma falha. Parabéns. Sim, no Porto não havia nada, e o Porto é grande o suficiente e há de ter pessoas suficientemente interessadas nisto, pelo menos é o que temos visto no primeiro mês. Excedeu as minhas expectativas, que eu pensava que ia ter meia dúzia de... Não vou chamar gatos pingados porque gosto de tratar bem o público, mas tive números surpreendentes e eu todo borrado, não é, sempre a apresentar cada sessão à frente daquelas pessoas todas. Mas pronto, seguimos em frente até nos pararem, até nos cortarem as pernas. Muito bem. Tens que meter uma cam com o streaming para a gente ver a sessão também. Só as reações, não é? Com aquele Exatamente, também pode ser. Tens que arranjar uma figura pública para começar a fazer as tuas aberturas, né? Lisboa tem o Cinepop com o Nuno Markle, e agora tu tens que ter... Quem é que podia ser do Porto? Chamas o Fernando Rocha. Ai, o Fernando Rocha. Ou aquele gajo... O Fernando Rocha a apresentar o Die Hard. Ou o Francisco. O Fernando Rocha era o melhor gajo para apresentar o Die Hard. Então não é que às tantas o filho da puta grita lá um yippee-ki-yay cara do caralho, não sei o quê. Pronto, estava para aí, sim. Acho que tinha tudo a ver. Era capaz de ser giro. Olha, e na impossibilidade deles não poderem lá ir, pronto. Podem sempre gravar uma mensagem em vídeo. Sim, o Francisco Menezes. Olha o Francisco Menezes, por exemplo. São ideias. As filmagens em vídeo já estão a ser... Algumas vão ser postas em prática. Boa, sim. Mas são sessões esporádicas. Mas se alguma celebridade estiver a ouvir isto, for do Porto e achar que pode dar quiser sugerir um filme, não é? E quiser sugerir um filme, exatamente... A sugestão pode partir deles, não é? Exatamente. Então, o Die Hard 1... É a próxima sessão, não é? Pode ter ou não o Fernando Rocha a abrir essa sessão. Pode ter ou não, sim. Uma vez podemos que nós já... começar a fazer sempre isto. Pode ter ou não alguém. Exatamente. Claro. Logo se vê. E metes isso nos cartazes. Porque é sempre uma surpresa. Se aparece, é uma surpresa. Se não aparecer, também é uma surpresa. Convidado de surpresa. What's this about? Oh, just a feeling I have. Ouch. And you get those feelings, insurance companies start to go bankrupt. Pronto, Die Hard 2, vamos lá a isto, assalto ao aeroporto, não é? Eu não sei se vocês acreditam no karma ou em coincidências, mas o John McClane é o tipo mais azarado do Natal, não é? Acho que não há um mais azarado. Acho que tudo lhe acontece. Eu acho que nem o Ernesto tem tanto azar no Natal, pá. Ernesto tipo salva o Natal. Azarado e é o tipo do Charles Bronson do Death Wish. Esse ainda é pior, mas pronto. Não é a saga errada. Desta vez temos um grupo militar terrorista que toma de assalto o aeroporto de Washington, em Dulles,
e impede a aterragem dos aviões que estão no ar. Alguns deles quase sem combustível, e Ole Gennaro, a mulher do John, está num deles. Na verdade, tudo isto é uma manobra... Outra coincidência. Também. Tudo isto é uma manobra de diversão para libertar o General Esperanza, que está preso por tráfico de droga. Quem o libertar irá receber uma boa recompensa. Esperanza é interpretado por Django himself, Franco Nero. É verdade. Então, McClane desta vez não faz amigos entre a polícia e leva logo com uma multa de estacionamento à entrada do aeroporto por um primo de um agente da polícia do aeroporto, não é? Que é interpretado pelo Robert Costanzo. Logo para começar com o pé esquerdo. Eu acho que este filme é o filme dos foreshadowings. Porque tem essa cena com esse polícia logo ao início. Depois tem aquela velhota com o taser no avião, que há de vir a ser útil mais tarde. Eu confesso que hoje não penso desta maneira, mas durante a minha adolescência, este aqui foi o meu preferido. Era o meu preferido. O assalto ao aeroporto. Opa, porque era tudo maior, era tudo mais espetacular, tudo mais espalhafatoso. É verdade. O primeiro é um filme mais claustrofóbico, porque é tudo num edifício. Epá, e tem mais suspense. É um filme mais calmo. Não, tem mais suspense, epá, e é mais contido de alguma forma a nível da ação. Sim. Epá, se bem que o 2, a escala é toda muito maior, não é? Tens todo um aeroporto, tens aviões a despenharem-se, tens militares, terroristas. Perseguições de mota de neve. Epá, é um filme que enche muito mais o olho a nível visual e pirotécnico. Ok? Mas é também por isso que eu acho que o Die Hard 2 é um filme mais genérico. É verdade. E o Die Hard 1 tem uma gimmick, não é? Tu estás a ver aquele gajo numa situação... onde não estavas a ver outro a fazer aquilo. Raramente temos este tipo de situações, a não ser num filme catástrofe, tipo o Towering Inferno, mas aquilo está tudo em chamas. Sim. E aqui tens uma situação mais genérica, não é? O herói vai para todo lado, tem perseguições, tem explosões. É um filme de ação mais parecido com outros. Yeah. Sim. Opa, obviamente que hoje em dia eu tenho a certeza que o primeiro filme é o melhor filme. Mas durante muitos anos o 2 era o que enchia mais o olho, porque era o John McClane de rédea solta, não é? Enquanto que no primeiro... E faz sentido. No primeiro ele estava muito, muito preso só àqueles andares do edifício e depois já à parte do penthouse, né? Daquela parte lá com o helicóptero lá em cima, que acaba por ser o clímax do filme, porque tudo o resto passa-se ali ou nas imediações da entrada do edifício. Aliás, tu só tens o exterior do edifício logo a começar o filme, que é quando ele chega, no início, sim, quando no ele vem do aeroporto aeroporto e vem na limusine para o edifício. De resto é tudo entre paredes, não é? E à noite. Sim, eu acho aquela side story do polícia e do gajo da limusine, mas é basicamente isso. Yeah. Mas eu acho que também por causa disso é um filme mais criativo. Eu acho e já na altura achava, o Paulo que me perdoou, mas eu já quando era puto, achava quando eras puto mais eras inteligente. Não, achava mais criativo. Não sei, o facto de se passar num edifício alto, cheio de janelas, percebes? E de haver vidros partidos e ele estar pendurado por uma mangueira, seja por isso que o estar título no fosso do elevador. Talvez seja por isso que o título em francês chama-se Piège de Cristal. É, exatamente. Que é armadilha de cristal. Armadilha de cristal. Porque é um edifício todo vidraçado. La jungla de cristal. Exatamente. Edifícios altos, arranha-céus, sempre me causaram algum fascínio e ao mesmo tempo impressão quando estava neles. Por causa disso, o Die Hard, para mim, ganhava sempre. O Die Hard 2 parece um filme muito ocupado. Muito ocupado, tem sempre muita coisa a acontecer, muita gente de fundo, muita gente a circular, não é? Multidões a correr. Aliás, eu acho que o Die Hard 2 tem um sério problema, que é ser uma sequela do Die Hard, porque eu acho que este filme ganhava muito mais não tendo termo de comparação com o primeiro, porque é um ótimo filme de ação e é um dos melhores filmes de ação deste género. Sim, mas eu não acho mal considerado, mesmo sendo a sequela do filme que é. Sabes, eu acho que é. Pelo menos, mas é a minha percepção. Acho que poucas pessoas viram ou ligaram ao assalto. Eu acho que ele acabou por perder mais relevância até quando saiu o Die Hard 3 with a Vengeance. Toda a gente reconhece. Aliás, porque é o regresso também do realizador do primeiro, não é? O John McTiernan. McTiernan, sim. Regressa para fazer o 3. E toda a gente aclamou o 3 como sendo quase uma sequela direta do 1 e não o 2. Quase que esqueceram o 2.
E eu acho que isto é Exatamente. bastante ingrato, porque eu considero o 2 um melhor filme que o 3 até. Achas? Eu acho o 3 melhor. Isso Eu já ainda é assim acho o 3 discutível. melhor que o 2. Yeah. Eu acho o 3 melhor que o 2. Já não me Sim. convence o Jeremy Irons a fazer de um Hans Gruber 2. Epá, já é tentar... Porque o Hans Gruber foi um vilão tão icónico. É, a vilão com sotaque alemão, não Epá, é? Que é e muito- tiveram que arranjar, temos que arranjar um Hans Gruber 2. Epá, então vá, o gajo tem que ter um irmão. Epá, foi uma É um desculpa, irmão, yeah. foi uma desculpa um bocadinho desfarrapada. Percebes? Yeah. Sabem que eu só o ano passado é que reparei no sotaque alemão do Hans Gruber. Tu nunca tinhas Quê? reparado nisso? Porquê? Nunca, Nunca tinhas nunca. reparado. Então, mas isso é uma Pensava que o questão gajo era no filme. britânico. Não, e o ator é britânico. Sim, claro. Mas, Mas, não, isso, sim, mas, tu- isso é uma questão no próprio filme. Porque é assim, o John McClane mata um dos terroristas e fica com um walkie-talkie, não é? E então ele está a ouvir as comunicações e ele e o Gruber falam um com o outro. Tem ali uma conversa, uma troca de palavras. Depois há aquele momento em que eles se encontram e em que o Gruber muda logo de sotaque para que ele não o identifique. E é, Exatamente. nesse momento que o John McClane lhe dá uma pistola para ele ajudar a bala. combater os... Exatamente. A questão é que ele não caiu na esparrela. Eu ok? sei, mas eu percebi essa parte toda. A questão é Sim. que para mim era um gajo com sotaque britânico e não com sotaque alemão. Porque eu nunca decifrei o sotaque alemão na personagem do Hans Gruber. o vilão do 2 é assim um bocado mais esquecível, não é? Epá, muito esquecível. A questão é que eu acho que o 2 não tem um vilão, tem 3 vilões. Tem ali 3 bosses. Quais é que são? Então, Quais é que são? tem esse principal interpretado pelo William Sadler, que é o gajo que lidera as forças especiais que estão os terroristas, vá, por assim dizer. Tens o General Esperanza, que sim, ele acaba pois por ser estava o a esquecer mentor, desse. ele acaba por ser o mentor. Yeah. E depois tens o Vira-Casaca, interpretado pelo John Amos, que se Spoiler revela... alert. Pois, é verdade, um grande spoiler. Acho que o Epá, pessoal já estava à espera, não? Mas olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu vi o filme agora, revi, e já não me lembrava desse plot twist. E apanhou-me na curva. é brutal. Né? Apanhou-me na curva. É um apanhou-me murro na no curva. estômago, ok. não é? É um valente murro no estômago. E eu lembro-me sempre desse gajo, desse ator, por ser o pai no Príncipe em Nova York. Ele é o pai daquela família. sim, Pois sim, Ele é o sim, dono, sim. é o dono do Do McDowell's. McDonald's. É o do McDowell's, McDowell's, Paulo. exatamente, é verdade. Cuidado. Sabem onde é que eu me McDowell's. lembro do John Amos? Daquele filme extraordinário com o Sylvester Stallone, o Prisioneiro, onde ele Sim, o ele é um guarda prisioneiro. É um guarda prisioneiro. Stallone no prisioneiro. Sim, sim. Não, Stallone É no esse? Prisioneiro. Ou em inglês, Lockdown, acho eu. Exatamente. Em inglês é lockdown, em português é Stallone o prisioneiro. Stallone no prisioneiro. Stallone no E Prisioneiro. o Van Damme, Coitado, também o teve... ator foi preso. Exatamente. O gajo era um ator de método e o gajo foi preso de propósito para fazer um filme. E o Van Damme Stallone também no teve prisioneiro. direito a isso. O Van Damme também teve direito que era... Van Damme o prisioneiro. Não, era Van Damme... Van Damme sem escape. Não, cara, não se escapa. Não, espera lá, pá. É aquele que ele também vai para uma prisão, é como agente infiltrado. Van Damme endiabrado. JCVD. Era lá. Van Damme o espalha-brasas. Não? Sei lá. É Van Damme implacável, em português. Van Damme é implacável, de facto. Nós chegávamos lá. Se continuássemos a tentar, nós chegávamos lá. E só agora que eu me apercebi que o Duplo Impacto também foi lançado com o nome de Van Damme Duplo Impacto cá em Portugal. Isso é ótimo. É como Sim. aqueles artistas, aqueles músicos que lançam o primeiro álbum, é o nome do artista também. O álbum Sim, é o sim, homónimo. Pronto. Epá, eu confirmo para que é ganhar. Van Damme duplo impacto. É. Mas há bocado estavas voltando atrás ao terceiro vilão, mas esse não chega bem a ser um vilão, porque o gajo Pá, é mais para o fim e o gajo é porque despachado passado pouco tempo. Não, e é numa cena, para mim, é numa das cenas mais marcantes do filme, que é aquela luta na asa, em cima da asa, não é? Sim. Essa é uma das cenas para mim mais espetaculares e ele tem uma das mortes Ele é mais comido pela espetaculares. asa, sim. Ele é comido Yeah. pela asa, não, pela turbina. Pela A turbina turbina, sim, suga yeah. o gajo e depois Sim. tu só vês sangue a ser espalhado por todo lado. É. Epá, e essa luta basicamente acaba É imitar o Indiana Jones. quase, é um pouco isso. O sim. plano Sim, até tem sim. um plano exclusivo só para o splat de sangue. Exatamente. Né? Tipo, este plano é Exato. só para ver o splat.
E depois tem aquela cena em que ele deixa aquele rastro de combustível na neve, não é? E em que ele acende o isqueiro. E depois essa cena e depois é veio uma a chama a subir aos céus Sobe, atrás do avião. sobe para o avião. É incrível, Essa cena é é mítica. incrível. Como é que isso é possível, meu Deus? Yippee-ki-yay, motherfucker. Se alguma vez se justificou, um yippee-ki-yay foi nessa cena, pá. Mas deixem-me que vos diga, o Yippee-ki-yay está forçadíssimo. Não, Por que não, razão é que ele disse não. essa merda? Não Não, há razão. Foda-se, depois daquilo que ele passou lá no aeroporto, pá, não está mais mas justificado. isso é só para a audiência. É que no primeiro Não filme é nada. justifica-se porque no primeiro filme o outro estava a chamá-lo de herói de cowboy americano, não é? Portanto, isso aí faz algum sentido. Agora neste aqui não faz sentido nenhum. Mas pronto, ok. É um Ele catchphrase. lembrou-se. Na memória coletiva das pessoas, pensam que Yippee Motherfucker é uma coisa dita em grito e é uma coisa É sussurrada espetacular. quase, não é? Mas aquilo é quase sussurrado, é quase só Isso foi Então- roubado, entre aspas, de uma série de cowboys dos anos pai 50. É possível, porque quando o personagem diz isso no primeiro filme, tu sentes aquilo como uma referência a um outro clichê Era qualquer, o não é? Jolly Rogers ou Roy Pronto, Rogers. para ou aí. uma coisa É assim. qualquer coisa assim, porque eu vi agora de Netflix há uma série que se chama The Movies That Made Us. E eu vi também, eu também vi. Pronto, e há 4 filmes, é o Sozinho em Casa, o Die Hard, o Dirty Dancing e Yeah. E o Sozinho- Caça-Fantasmas. E o Ghostbusters, exatamente. E foi aí que eu descobri isso. É daquelas catchphrases que os autores originalmente estavam longe de imaginar que ficassem no vocabulário cinematográfico, não é? Aquilo foi o Sim, público é que trouxe aquela frase para cima, acho Porque eu. aquilo podia ser só uma coisinha que passava e ok. É isso. Mas não, aquilo sim. foi mesmo adotado. Este filme, e juntamente com o terceiro, é a última vez que víamos o John McClane, na verdade. Porque vocês já repararam no salto com de cabelo, personagem que com houve? cabelo, não é? Depois é sem cabelo. O salto de personagem que houve do 3 para o 4 e depois de todos os que vieram. Sim, sim. Mais já um não só, é a mais mesma um. personagem. Sim. A personagem passou a ser o Bruce Willis e já não é o John McClane. Eu acho que é uma caricatura, a personagem tornou-se uma caricatura, percebes? Porque o John McClane era o everyday guy, não é? E a partir do momento passou É a o ser Rambo. gajo com que ninguém É um O Rambo Bruce urbano. Willis, É um Rambo o Bruce urbano. Willis parece que ficou muito arrogantezinho. Com a idade parece um velho resingão, não é? Sim, E eu pelo menos... isso é um facto. E o Stallone que o diga no Expendables 3. Bruce Willis out! Ford in! Eles zangaram-se. Então o gajo pediu não sei quantos milhões para ter um câmbio. Já não está para se chatear. E eu acho que quando ele regressa no revival, sequela, quase remake, Live mas Free vá, or Die Hard. exatamente, quando ele volta aí, sim, nota-se que o gajo parece que já tem ali um bocadinho aquela da coisa do que chatice, Sim, ter de andar aqui a aquilo fazer era filmes. o último é quase uma passagem de testemunho lá para o J qualquer coisa. É a passagem de testemunho para a cova. Pá, É isso, é um pouco é isso. que o quinto filme eu esqueci, eu apaguei esse filme da minha memória, pá. É tão vazio, Sim, tão genérico. é tão esse é o sério. problema. Eu acho que esse aí tem ali uma colagem de várias coisas dos filmes anteriores. Eu revejo muita coisa do 3 no 5, no quinto filme. Achas? É capaz de ser É. o mais aproximado, mas mesmo assim o 4 eu ainda aceitava porque era tipo uma paródia over the top de tudo aquilo que tinha acontecido. Ok, estavam a assumir isso. Sim. E Mas tornou-se, era um filme de ação mesmo exagerado a nível de efeitos especiais. Sim, e era tudo, tipo o True né? Lies. Ficou era assim uma coisa frenética. Mas o quinto pareceu uma coisa mesmo a despachar. Parecia um episódio qualquer de uma série daquelas de procedimento de CSI, mas com um bocado mais de ação, para justificar algum tipo de número à frente de Die Hard. Sim. Yeah. O Kevin Smith também já foi bastante sonoro em relação a isso. Que ele realizou um filme com o Bruce Willis. E ele diz que nunca mais vai voltar a trabalhar com o Bruce Qual Willis. é que foi? Pá, Foi Cop Out. Cop Out, exatamente. Ok. E em que ele sempre desejou trabalhar com o Bruce Willis porque ele é um grande fã dos Die Hards e da personagem do John McClane. E entrou num. E então... Era um geek no 4, não era? Era um geek informático, Sim, ele era uma o coisa Dick. assim. Sim. Yeah. Então ele era um sonho dele tornado realidade, trabalhar com o Bruce Willis e não sei o quê. E ele diz que foi um pesadelo trabalhar com ele.
E que lembra... Imagina o que é o teu ídolo ser uma besta, não é? Ser um cretino. Exatamente. Não, Então, o gajo fez uma rotina de 20 minutos só de uma palestra a falar de quão mau é trabalhar com o Bruce Willis e de quão pesadelo foi. Vamos falar dos capangas de vilões que entretanto ficaram atores conhecidos, não é? Estás a falar do John Leguizamo, do Von D. Curtis Hall e do Robert Patrick. Que eu reconheci, eu quando vi o Exterminador Implacável 2... Para quem não sabe, é o T-1000 do Exterminador Implacável. Eu quando vi o Exterminador Implacável, eu reconheci-o. Como sendo o gajo que morre... 2? É exatamente, eu reconheci-o. Oh meu Deus, juro-te. Ninguém fez isso na história do cinema. Agora, para além da Bonnie Bedelia, regressa também o Reginald VelJohnson. Reginald? Quem é o Reginald? É o polícia fixe do policial primeiro com quem que ele só conhece no fim. Que ele só conhece no fim quando sai do edifício. Sim. Mas é um cameo praticamente. É um telefonema. É verdade. E num papel muito menor está o William Atherton, que é o jornalista sensacionalista, que, pronto, a Oli gosta de lhe dar uns murros no nariz. Ei, ele aparece outra vez. Punchline. Aparece outra vez, é o chato. Já não me lembrava. Ouve, e aparece, ele vai do avião ao lado dela. Sim, é isso. Já não me lembrava que era o gajo do 1, é verdade. Pois é. Opa, até porque eu já não vejo o filme se calhar há 10 anos. E tens isso tudo aí. Está bem presente. Foi por causa do Pesadelo em Elm Street 4. Isto se calhar é a deixa para falarmos no eixo. É a deixa. Hoje, Paulo, como é que é? Hoje o Paulo decidiu ir pegar aqui numa rubrica que já não fazia há muito tempo. É verdade. Que é o... Eixe esse gajo! I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. Isto é a primeira vez que eu estou a fazes parte disto. Então o título que eu dei um título a este eixo, vejam lá, que é A Ascensão e Queda e Reinvenção de Rennie Harlin. Então... Estou ansioso pela reinvenção. Sim, eu também estou. É para 2030, não é? Talvez. Vá. Suspense. Rennie Harlin nasceu Lauri Arjola, na Finlândia, e começou a sua carreira a realizar filmes publicitários. Ele deu o salto até Hollywood para dirigir Chuck Norris em Born American. Mas a meio da produção ficaram sem financiamento e Chuck Norris avançou para outro projeto, passando o testemunho ao seu filho, Mike Norris. O filme estreou sem grande visibilidade, mas acabou por ser um cartão de visita para mostrar às produtoras que procuravam mão de obra barata, e foi no momento certo porque Charles Band, da Full Moon, procurava alguém, fosse quem fosse, para realizar o Prison. Apesar de ter estreado em poucas salas, este filme teve alguma visibilidade porque a história lidava com elementos de terror e sobrenatural, o que arrastava alguns fãs do género às salas. Por esta altura, a New Line Cinema estava num impasse, a sua galinha de ovos de ouro, a saga Pesadelo em Elm Street, começava a perder fôlego e precisavam de revitalizar o franchise. Estavam à procura de novos talentos, com um olhar fresco para dar continuidade ao franchise. Rennie Harlin iria dirigir Pesadelo em Elm Street 4, que não é mau filme. Que à parte do filme original do Wes Craven, é o meu favorito de toda a franquia. Eia. É verdade. Claro. Para mim é o terceiro melhor. É o 3, sim. O terceiro é o segundo melhor. Para mim. É o mais divertido, sim. De facto, os produtores foram todos apanhados prevenidos porque tiveram exatamente aquilo que procuravam e mais. Harlin era um workaholic exigente e empenhado. E afinal de contas, The Dream Master era apenas mais uma sequela de um filme de terror. Ora bem, se este gajo faz um filme de terror, se calhar vamos pô-lo a fazer um filme de ação. Exatamente. Num dos maiores franchises da história até à altura, mesmo, não é? É isso mesmo. Harlin estava agora preparado para entrar na grande liga de Hollywood e o seu primeiro filme, com um orçamento de 70 milhões de dólares, era nada mais nada menos do que a sequela de um dos filmes de ação mais icónicos e rentáveis de sempre, Die Hard 2, Die Harder, ou Entre Nós, Assalto ao Aeroporto. A responsabilidade era enorme porque a escala do filme era também maior. E apesar de ser um festim visual, a crítica não viu com bons olhos esta segunda incursão. Isto tudo fez com que Harlin decidisse abrandar um pouco o ritmo e reagrupar para voltar à carga. A Fox ofereceu-lhe o trabalho de escrever e realizar Alien 3, e Harlin, depois de um ano a desenvolver o projeto, decidiu abandoná-lo porque a história que os produtores queriam ver no ecrã era demasiado semelhante à de Aliens. O produtor Joel Silver convenceu-o então a aceitar um trabalho completamente diferente do que seria a sua praia, e assim avançou para um projeto menor, que é The Adventures of Ford Fairlane, encabeçado pelo agora caído em desgraça, o comediante Andrew Dice Clay.
Entretanto, Stallone veio repescá-lo para dirigir Cliffhanger, Assalto Infernal, mais um assalto. E como eu gosto desse filme. E eu também. É um grande filme de ação. Isso E é demonstra- Rennie Harlin outra vez na neve, não é? Que ele já... É um ótimo filme. É um caraças. filme de caraças. É muito bom. E este filme, Incrível. E é outro assalto. É outro assalto. outro assalto. No título em português. em português, sim, é um dos maiores sucessos da carreira de ambos, tão só. Arlen conheceu Gina Davis durante a rodagem de A Ilha das Cabeças Cortadas. Isto foi antes da febre dos Piratas das Caraíbas, mas sem É o verdade. sucesso que os Piratas das eu vi Caraíbas esse, tiveram. eu vi esse filme muitos anos mais tarde na SIC. E gostaste? E eu pensei assim, como é que isto não foi um blockbuster? É Como é que verdade, isto não foi um sucesso? eu pensei o mesmo, eu também pensei o mesmo. Porque era um filme cheio de cenas, pá. Era um Epá. filme cheio. Era um blockbuster, não Eu é? gostei, tinha tudo para ser um vencedor. Um sucesso, não é? E não, Sim, e não foi. sim. Eu acho que foi o facto de ter uma personagem feminina, talvez, que como cabeça é de que queres dizer cartaz. com isso, Paulo? Epá, eu acho que se calhar não levou tantos homens ao cinema, se calhar, por ser... Pá, eu não acredito. Eu nunca Não acreditei sei. muito nessa merda. Não Tu sei. tens o Aliens, pá. Eu sei que sim, Tu tens eu o sei que sim, Aliens, mas tu- o Aliens não começou por ser a Sigourney Weaver, não é? Pá, mas ele não aprendeu dessa vez. Pois não, porque ele casou-se com ela e fizeram logo a seguir mais um filme juntos, que foi o Long Kiss Goodnight. Que é um bocado de Die Hard 3. É um pouco, mas o filme que se seguiu retirou definitivamente o tapete debaixo dos seus pés e selou o destino como realizador da Primeira Liga. E estou a falar de Perigo no Oceano, Grande. com Thomas James, Saffron. É um guilty... Também tenho esse como guilty pleasure, sim. Olha que para mim não é guilty pleasure. É um ganda série B, o filme. Eu gosto. Pois, a questão é essa. A questão é que já não é propriamente um filme de Primeira Liga, não é? Eu lembro-me do filme ter estreado com alguma pompa em circunstância nos cinemas na altura. Sim, Pá, sim. é um filme com mas- Samuel L. Jackson. Ah, é um atenção, filme- atenção, é com Samuel L. Jackson por breves instantes. Tá bem, mas ninguém sabia disso. Tinhas o Samuel Jackson ali naquilo, tinhas o LL Cool J, que era o rapper da moda da altura, tinhas uns efeitos especiais que eu te digo, por experiência própria, que na altura me deixaram completamente doido. Porque Epá, sim, aqueles- na altura aqueles funcionava. tubarões Então, olha, na altura ficámos doidos ao inverso. Fui ao cinema ver este filme com uma expectativa muito grande. Epá, e saí de lá profundamente desiludido. Ok. Então o problema foi teu que criaste expectativas erradas. É verdade. Adiante, É adiante. capaz. Bem, a partir daqui começou uma longa travessia do deserto para Rennie Harlin. Ele começou a aceitar projetos menores e tentou replicar a química vencedora com Stallone em Cliffhanger. E a convite de Stallone aceitou realizar Driven, que, resumindo, foi uma bela ideia que descarrilou ao comprido. Epá, Despistou-se, não é? é, Carros. é difícil de imaginar que a mesma... Perdeste aqui a oportunidade de fazer o PAN. Epá, eu não sei se vocês já viram este filme, mas é terrível. Mas já vi, infelizmente. Nunca vi. É difícil de acreditar que a mesma equipa que fez o Cliffhanger também fez o Driven. Epá, Pá, quando o gajo começa a É um andar filme de Fórmula 1 para pelas esquecer. ruas, só para porque sim, esquecer. só porque em vez de levar o carro dele, leva o carro de Fórmula 1, é ótimo. É um trauma este filme. Após uma reunião de controle de danos, ele foi chamado à última hora pelos produtores do Exorcista, o princípio, para, Pois é. para refazer Sim, sim. por completo o filme. E quem vê a versão de Paul Schrader, o Dominion, ou Domínio, É da Minion. É da Minion, Dominion, sim. percebe o temor dos produtores. O filme era tudo menos comercial. Agora, em defesa do Arlen, tendo em conta a batata quente que lhe foi depositada nas mãos, epá, eu acho que ele fez um excelente se trabalho. calhar até é a versão melhor dos dois. Sim. Eu acho que Yeah. sim. Eu também acho que sim. Eu nunca Embora vi haja- nenhuma das duas. A sério. Ah, não. Tens que Então, ver. olha, Tenho tens que aqui fazer um bom isso. trabalho de casa. É giro por causa desse exercício, precisamente para poderes comparar uma versão é que e o- outra. o Dois Rennie filmes Harlin- perfeitamente prontos Exatamente. a lançar e tu tens ali para poder comparar um e outro. É giro. Tu tens casos em que aparecem realizadores de emergência, não é? Para salvar produções falhadas. Sim, Exatamente. E tu nunca chegas a ver a primeira versão, não é? Porque ou a coisa é reeditada ou o produto não é acabado. Quer dizer que eles Este- até puseram os efeitos especiais na outra, aquilo estava Sim, acabado. portanto, Estava estava acabado. é um filme feito. É um caso raro em que tu podes ver mais ou menos a mesma história na versão de um realizador e mais ou menos a mesma história na versão do outro. Que Filmado giro. de raiz. Acho que a versão do Rennie Harlin foi um flop, mesmo assim. E eles provavelmente tinham aqui uma Sim, oportunidade de fazer tentar mais alguns rentabilizar. trocos. Tentar Claro, rentabilizar. claro. Já agora. Mas olha, só uma coisa, tu saltaste o Caçadores de Mentes, que é mais. Que eu quando vi achei, olha, puseram o Rennie Harlin neste nicho, que é os realizadores que fazem filmes
de terror, Não, onde e agora... o gajo mais bem pago morre no início. Por acaso ia agora comentar, bem, ia enumerar, epá, e o filme realmente tem um bom argumento e está muito bem executado, mas é um filme que eu acho que padeceu de uma falta de investimento na promoção. Tu, para o encontrares, tinhas que ir à procura dele, não foi um filme que fosse muito divulgado. Esse filme não tem uma ex-convidada do VHS, a Patrícia Velásquez? Opa, não, acho que sim, é uma das gajas que lá está. Acho que Oh, sim. Paulo, por amor de Deus, estou claro que tem. Ela morre eletrocutada, uma merda qualquer, não é? É possível. Um abraço, Patrícia. Tu já falaste com uma atriz desse filme, pá. Um abraço, Patrícia. Bem, Gosta muito de Sintra. exatamente. Antes de verdar pelo universo das séries de TV, Harlan realizou alguns títulos dignos de referência. O Pacto, que é um Teen Wolf competente. O Cleaner, que o junta novamente a Samuel L. Jackson. E 12 desafios com a vedeta da WWE, o John Cena. E que eu gosto muito. É um outro Die Hard, um Die Hard sim, mais senhor. plástico, mas a fórmula é um bocadinho a mesma. A reinvenção de Harlan começa com o renascer das cinzas de Hércules, a lenda começa. Depois deste fracasso a todos os níveis, Rennie Harlan ruma para o Oriente para realizar o aceitável Salva-te se puderes com Jackie Chan e Johnny Knoxville. Apesar deste filme não ser um êxito estrondoso, abriu-lhe as portas para assinar um contrato com o Alibaba Pictures Group para produzir vários filmes para o mercado asiático. Isso é tipo Asylum. Mas ok. Não é. Até Parece. agora já realizou 2 filmes. O seu próximo filme chama-se The Misfits. Está agora em pós-produção e conta com Pierce Brosnan e Tim Roth nos principais papéis. Ainda pouco se sabe sobre este filme, apenas que a história gira em torno de um assalto que corre mal, mais um assalto. A meu ver, ainda não será este o filme que vai trazer Harlan de volta ao campeonato principal. Contudo, eu acho que ele já nos deu imensas provas do seu talento e de ser um sobrevivente. E a meu ver, ainda é um realizador a ter em conta e que reserva alguns trunfos na manga. E eu anseio verdadeiramente por reencontrá-lo numa sala de cinema, a nadar como peixe na água, dentro do género que o tornou um visionário da ação de alto calibre. Ia ser comido pelos tubarões do Deep Blue Sea. 3 ou 4. Bem, boa sorte, Rennie. Boa sorte. Boa sorte, Rennie, Rennie antidigestivo. Não. esta semana tive esperanças de vos fazer uma surpresa e dizer que iríamos ter Rennie Harlan no VHS, e então meti conversa com ele no Twitter, convidei-o num tweet a participar no nosso podcast. O sacana fez like ao meu comentário e não disse absolutamente nada. Yippee-ki-yay, motherfucker! Mas fez like. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. Paulo, tu há bocado falavas no facto da Geena Davis ser uma cabeça de cartaz feminina. Essa coisa das mulheres serem cabeças de cartazes não chamarem homens, sempre achei uma treta. Isso para mim achei uma treta. Não é uma questão. É um preconceito dos estúdios e acho que não traduz nada à realidade das coisas. Os filmes de terror sempre tiveram mulheres como papéis principais. É histórico. As mulheres estavam lá para morrerem, basicamente. E nós já estávamos habituados a isso, e quando íamos ver o Alien, já íamos ver um filme de terror e íamos. Agora, quando estamos a falar de um género de aventura e assim já povoado de heróis masculinos, acredito que a habituação tenha levado a que depois, quando surgiu um filme de piratas com a Geena Davis no papel principal, a coisa não tivesse corrido assim tão bem. Ainda por cima, o ator com quem ela contracenava também não era o tipo mais cativante. O Matthew Modine, sim. A Geena Davis era uma grande estrela? Não era, mas era uma estrela que estava associada a comédias românticas, acima de tudo. Sim. Nunca tinha tido papéis de ação. Acredito mais nisso. Acredito mais na conotação dela, a da Geena Davis, e não no facto dela ter um pipi. Sim, a Geena Davis era uma atriz dramática e de comédia e de comédia romântica. Acho que o único papel de terror que teve foi na Mosca, e mesmo assim não era nada associado à ação. Exatamente, se eu visse a Jennifer Aniston como cabeça de cartaz dos Piratas das Caraíbas, confesso que ficava um bocadito, mas era por ser a Jennifer Aniston, não era por ser... Então quem é que tu não fazias... Sendo mulher, a Angelina Jolie, por exemplo, ela fez filmes de ação e todos eles
nos convincente, piratas. Ok. Opa, estou-me a lembrar assim de repente, mas de certeza que há mais Muito mulheres bem. que eu não me incomodariam minimamente. Olha, a Charlize Theron, por exemplo, sei Pelo lá. visto não há montes, só disseste duas. Pois. Opa, disse agora de Olha, repente, caraças. na altura a Gina Davis... Amanhã faço-te uma lista, pode ser? Tá bem. Bem, vocês sabem da cena polémica da Black & Decker? Então, a Black & Decker pagou vários milhões para fazer um product placement de um berbequim que McLean usaria para abrir as condutas de ar-condicionado. Mas a cena foi eliminada... Onde olharia para a câmara e da diria, edição final. esta ferramenta é ótima. Exato. E então a empresa meteu a produtora em tribunal e ganhou. Apesar de ter sido um sucesso de bilheteira, foi fortemente criticado pela crítica de cinema. Mas eis que Siskel e Ebert, os críticos de referência na altura, ouçam só o que é que eles disseram sobre a estreia do filme. Die Hard 2 combines big-scale special effects and also quiet moments with its hero and a solid sense of humor in the style of the Bond pictures. Congratulations, I think, for creating a convincing world at the airport. Great special effects involving the control tower and the landing field and Bruce Willis, that solitary figure out in the snow at night fighting against the big jets and hordes of mercenaries. I liked it very much too. It's not the best movie of the summer. It's not as original as Dick Tracy, for one thing, but it is a very good movie. And one of the things that's best about it, and also scariest about it, is how convincing it is in terms of its aircraft footage. There was a crash in this movie that looked all too convincingly real. I think that this movie is going to be severely edited before it's shown in in-flight entertainment systems. Disseram bem, conclusão. Sim, é verdade. O que é que mais podíamos querer? Podíamos querer, se calhar, rever o primeiro filme, que é o que vai acontecer já quarta-feira, não é, José? Relembra lá a malta. Olha, pois é. Na próxima quarta-feira vão poder ver toda a glória do Die Hard, do Assalto ao Arranha-Céus. Vão poder pegar nas vossas partes favoritas e gritar com toda a gente na sala, vão poder rir-se, bocejar, adormecer, tudo nos Passos no Escuro. No cinema, Dorme-se bem lá. Dorme-se bem lá. É Que confortável. bela salinha. Sim, por acaso é. Tem ar-condicionado então. Digo-te que, tendo passado pelo Rivoli algumas vezes e tendo entrado, confesso que com desconfiança, na sala do Cinema Passos Manuel, estou muito confortável na sala do Passos Manuel, mais do que até no Rivoli. Muito bem. Eu vi algumas fotos e é uma sala pequenina, mas parece ter muita pinta. Muito bem. Maneirinha, é acolhedora, toda a gente está ali para o mesmo e toda a gente se quer divertir. Para de vender isso, já percebemos que os gajos do Tivoli te mandaram passear. Muito bem. É a que horas? Pronto. É às 22 horas. 22 horas. Pronto. Sim. Eu no meio, estamos aqui já a fechar o podcast e eu não sei como é que o Daniel não falou do videojogo do Die Hard 2. Pá. Não sei, eu lembro-me de ter jogado um jogo para a PlayStation que era uma espécie de amostragem de todos os 3 primeiros Die Hards. Tu jogavas capítulos dos vários 3 filmes. Não, sim, era o sim, Die sim. Hard Trilogy. É o Die Hard Trilogy. Este é anterior. Sim, Die Hard Sim. Trilogy. Agora, só uma curiosidade que eu estava para falar há pouco e não me deixaram. Eu conheço pessoas, no plural, que acham que o Die Hard é aquele filme onde o Bruce Willis está com o Samuel L. Jackson e vão pela cidade a tentar desarmar umas armadilhas. Então, mas isso é o 3. Acham que o primeiro é o terceiro, é isso? Exatamente, porque foi o único filme que saiu cá como Die Hard e acharam que a vingança era o muito subtítulo do filme Die Hard. Mas ele saiu cá ok. como Die Hard 3, A Vingança. Não Então, saiu mas como Die Hard, A Vingança. A vingança. É pá, mas eu já Pois não vi. sei. Eu não vou jurar a pé juntos. Temos que ir às Mas eu capas da acho que TV+. acho que já vi Die Hard 3, A Vingança. Eu sei que existe Die Hard, A Vingança, mas acho que também existe Die Hard 3, A Vingança, pá. No IMDB continua a estar como Die Hard, A Vingança. Certo. Mas isso é excelente, porque repara, se houve malta que nunca viu o primeiro Die Hard à conta disso, podem agora ir ao Passos no Escuro ver, não é? Brutal. Exatamente. Podem, sabendo que o Assalto ao Arranha-Céus é um Die Hard. Pronto. Olha, fazes essa pergunta à entrada. Se não souberem, não entram. Vais ter lá uma sala com 3 pessoas. É isso. Rua! Vou conscientemente perder dinheiro só para não deixar entrar quem não sabe. Uma questão de orgulho. Exatamente. Aqui no VHS seremos sempre os tipos errados no sítio errado à hora errada. E chegou a hora do adeus, adieu, a fim da resina goodbye, com o sonoro Yippee-ki-yay, motherfuckers! Feliz Natal! Acho que acabei de acordar os meus putos com esta noite.